justamente para a gente poder melhor entender o conteúdo, eu trago aqui algumas questões para a gente discutir nesse finalzinho aqui da nossa aula. Tudo bem? O que é que a gente vai ver? Aqui são algumas questões que eu separei, né, de concursos passados, né? E essa, por exemplo, ela pede para que você faça uma correlação entre os anexos embrionários da coluna A com da coluna B. Então você vê que ela está considerando placenta como anexo embrionário, né? Tanto que ela diz os anexos da coluna A com os anexos da coluna B. E aqui a gente percebe, né, o alantoide, a vesícula vitelínica, o líquido amniótico ou cavidade amniótica e a placenta. Rapidinho, só para ninguém esquecer e não perder aí as relações. O alantoide, né? Vamos na sequência, né? A gente teve o saco vitelínico, né? Que tem uma relação direta com a questão nutricional, né? O amnion tem uma relação direta com a questão de evitar a dessecação, né? Ele evita a desidratação. Aqui eu só sinto falta do córeo, mas o alantoide está aqui e vai ser a questão de guardar resíduos nitrogenados. E a placenta acaba tendo um papel muito mais determinante para os mamíferos, né? E ela, como a gente falou, ela substitui, né? Ela consegue produzir a progesterona, né? Então, ela substitui ali o trabalho do ovário na produção da progesterona e assume esse papel. Então, você vai analisar aqui a coluna B e vai fazer relações, né? Então, quem protegeria o embrião contra traumatismos, ou seja, contra choques mecânicos, né? Então, a gente já vai pensar diretamente aqui no amnion, né? Você vai conseguir fazer uma relação entre o 3 e o A. Quem exerce uma função endócrina? Então, a gente viu agora há pouquinho que a placenta tem esse papel hormonal, né? E aqui ele até dá uma dica, né? Produz progesterona e gonadotrofina coriônica, né? Que é um hormônio importante que é produzido exclusivamente durante o processo gestacional. Inclusive, é o que aparece no teste de gravidez, né? O HCG. Interessante, então você consegue relacionar o 4 com a letra B, né? Então a gente já consegue chegar aqui, né, ó, entre a letra B e a letra D, tá vendo? Participa da realização de trocas gasosas e armazenamento de excreções. Então, armazenamento discreto é uma característica forte do alantoide. Troca gasosa seria do córium, mas você não tem córium aqui, mas o alantoide córium faz isso também, né? E o alantacórium tem uma relação muito próxima. É importante no processo de nutrição de embriões, de peixes, répteis e aves, né? Aqui ele está falando de quem? Da vesícula vitelínica. Por que não aparece em anfíbio? Porque em algumas literaturas a gente tem realmente uma discussão, né? Do saco vitelínico não está presente nos anfíbios ou está presente, mas na verdade existe em alguns grupos sim de anfíbios. Mas o fato de não estar aqui não faz com que a questão esteja errada. Então a gente consegue perceber uma relação da letra D com a vesícula vitelínica, né? A gente percebe, né? 2 com D, tá vendo? O líquido amniótico com o A, né? E a placenta com o B. Então, o alantoide vai estar relacionado com o C. E a gente consegue chegar aqui na letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui é uma outra questão também de concursos anteriores, né? De vestibular. E ele diz assim, considere os anexos embrionários listados a seguir e algumas de suas funções. Então, aqui ele já lhe dá as funções, né? O amnion, evitar o ressecamento, né, que é o líquido amniótico, evitar a desidratação. O alantoide, armazenar substâncias tóxicas, que são os resíduos nitrogenados. Veja que ele também destaca aqui a questão da capacidade do alantoide de fazer troca gasosa, para você não ficar achando que é só o cório. E o saco vitelínico, suprimento alimentar, ou seja, aquela questão da reserva do vitélio. Bom, claro que se eu tivesse lido essa questão antes de fazer aquela anterior, eu já teria mais facilidade de acertar aquela questão que a gente acabou de fazer. Então, por isso que é importante vocês perceberem, garotos e garotas, que responder exercício vale muito a pena, porque às vezes uma questão que você estuda faz com que você consiga responder outra questão. Então, essa questão aqui é um exemplo disso, né? Aqui no próprio enunciado eu já tenho as funções dos anexos.
Então, se eu consigo realmente entender isso aqui, consigo ter isso bem estudado na minha mente, né? Ou seja, eu consigo entender isso, eu não vou errar aquela questão anterior. Tranquilo? Então, o que é que ele quer? Ele quer que, com base nessas informações, a gente assinale a alternativa que indica corretamente o grupo de animais que apresenta embrião com os anexos 1, 2 e 3. Então, quem são os animais que têm amnion, alantoide, saco vitelínico, né? Só faltou falar do córeo, né? Então, aí não são quaisquer animais, né? A gente tem que pensar nos cordados, né? Pensar em répteis, aves e mamíferos. Por quê? Porque a amnion, córeo e alantoide são exclusivos desses grupos. O saco vitelínico até ocorre em mais grupos. Então, são vertebrados? Sim, são vertebrados, né? Claro, nem todo cordado é vertebrado, mas todo vertebrado é um cordado. Então, são vertebrados? Efetuam postura no ambiente terrestre? Sim, você tem répteis, aves e mamíferos, muitos, fazendo postura, né, colocando ovo no ambiente terrestre. Claro que a maioria dos mamíferos não faz isso, mas muitos fazem. Bom, então, tudo indica que é a letra A, né? Insetos. Não, insetos não têm essas estruturas. Vertebrados com hábitos exclusivamente aquáticos. Não, porque o amnion, córeo e alantoide permitiram o domínio do ambiente terrestre. Insetos a gente já eliminou. E anfíbio não vai apresentar amnion, córeo e alantoide. Né? Mal apresenta saco vitelínico. Ok? Então, realmente, a letra A. Aqui é uma imagem interessante também, que a gente consegue ver um feto, né? Formação, e ele quer saber o que não é, né? Quando ele diz aqui, é correto afirmar, exceto, é uma pegadinha, né? Ele não quer o que é correto, ele quer o que não é. Então, você fique ligado aí na pergunta. Então, é encontrar o erro, né? Vai ter aqui frases corretas e uma frase bem louca, ou seja, errada. E é essa frase que a gente vai marcar, porque é o exceto. Então, o feto recebe nutrientes e gases através do cordão umbilical, né? Que o liga à placenta. E aí? O saco amniótico protege o feto em desenvolvimento e em seu interior podem ser coletadas células fetais para a cariotipagem. Hormônios produzidos por células embrionárias podem afetar a produção hormonal materna. Ou através da placenta, o sangue materno passa normalmente para o feto, fornecendo defesa imunológica. E aí, o que é que você acha? Então, vamos lá. Claro que já dá para perceber aqui no final, né, quando ele diz que o sangue materno passa normalmente para o feto, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer vai ter rejeição. Foi exatamente aquilo que a gente comentou há pouco, dizendo da importância desse, de certa forma, um isolamento, né? Evitando que estruturas que possam gerar o aborto, né, natural possam acontecer, ou seja, a rejeição entre o corpo estranho, que seria o feto, dentro da mãe. Imagine, né, um transplante de um órgão já é tão complexo para o corpo aceitar, imagine um indivíduo, né? Então, é importante que a placenta mantenha esse certo controle. Então, a gente consegue perceber que essa letra D realmente não condiz. O feto recebe nutrientes e gases através do cordão umbilical? Sim, né? E a placenta vai fazer esse trabalho de obtenção. O saco amniótico, o amnion, né? Protege o feto, evitando dissecação e tudo mais, protegendo mecanicamente. Ele não fala disso, mas é só para lembrar. E eu posso coletar células fetais? Então, existem alguns testes de cariótipo justamente para avaliar doenças pré-existentes, né? Isso acontece em alguns casos, né? Quando o médico está fazendo todo o controle pré-natal, percebe necessidade disso ser feito para antecipar alguns possíveis tratamentos. Então, isso é verdade. Hormônios produzidos por células podem afetar a produção hormonal materna? Sim, você tem hormônios sendo produzidos pela placenta, e isso altera, sim, o processo metabólico da mãe e afeta diretamente o bebê em formação. Então, realmente, a letra D é a resposta errada, exceto, e é essa que você deve marcar. E chegamos aqui
uma outra questão que vai dizer que os anexos embrionários de mamíferos são estruturas derivadas do zigoto. Sim, porque eles vêm do desenvolvimento do embrião. E para isso acontecer, vimos na aula passada, que tem que ter a fecundação, né? Tem que ter ovulação, fecundação, para que você tenha a segmentação, formação da mórula, blástula, depois gastrulação, formação da gástula, advento dos folhetos embrionários, depois, por fim, a organogênese, com a formação dos órgãos dentro do processo de neurulação. Mas em quase nada contribuem para a formação do corpo do embrião. Sim, para a formação do corpo do embrião, eu concordo. Eles são muito mais estruturas que viabilizam a sobrevivência do embrião, né? E principalmente o processo evolutivo, né? Quando a gente falou aqui do domínio do ambiente terrestre. Ele quer que você assinale a alternativa que indica corretamente o anexo responsável pelas trocas metabólicas e gasosas entre o feto e a mãe, né? Então, troca metabólica e gasosa entre o feto e a mãe, né? Você vai ter aqui, você pode ficar na dúvida, mas o cólion faz isso, mas lembre aqui no início da questão ele falou de mamíferos. Então, se ele falou de mamíferos, não tem o que discutir, vai ser placenta. Se fosse vesícula vitelínica, me referia à nutrição, propriamente dita, né? Cavidade amniótica ou líquido amniótico, a questão de evitar a dessecação. O cólion seria a troca gasosa, né? Aqui não fala do alantoide, mas se tivesse, falaria das reservas de excreta. O cordão umbilical tem uma relação direta com a placenta, mas aí é uma questão de comunicação, né? Quem efetivamente realiza a troca gasosa, né, não é o cordão umbilical, é a placenta. O cordão umbilical é o meio, né? E faz com que comunique. Ok?